Glória a Deus, irmãos. Irmãos, mais uma vez, assim, incumbido em trazer a palavra. Primeiro eu queria dividir com vocês a respeito da faculdade. O semestre passado foi difícil. Esse não está sendo difícil em termos assim, de conteúdo, mas de quantidade está muito complicado. Nós estamos tendo 2 matérias a mais do que o semestre passado. E além das 2 matérias a mais, a gente tem 2 trabalhos para fazer. A gente tem que fazer um devocional para entregar e tem que ler um livro e fazer um resumo. Além disso, como nós somos vocacionados, nós fazemos parte do PDV, lá, que é o Programa de Desenvolvimento de Vocacionados da Convenção. Nós temos mais 2 livros para ler ainda, até o final do semestre. Então, assim, eu quero que os irmãos continuem orando. Continue, nos pondo em oração, a mim, ao Du, e também aos outros que Deus há de preparar também para que assumam esse compromisso. Não é difícil, em termos de conteúdo, assim, a gente lê, estuda e faz a prova, tem ido bem nas provas. Porém, a quantidade, a gente que tem uma vida de cuidar da família, de estar no PGM, de estar aqui no culto, é um volume muito grande de coisa para fazer. Mas Deus tem dado força, amém? Lá na faculdade eu tive uma matéria esse ano que é leitura e interpretação bíblica. E é uma coisa extremamente interessante, A gente acha que pastor, ele recebe lá um pozinho mágico que ele joga em cima da Bíblia a hora que ele começa a ler, e aí Deus se revela a ele. E a gente vê que é totalmente diferente, irmãos. É simples, não é do jeito que a gente imagina. Não é. Lógico, o pastor estuda mais, acaba aprendendo um pouco sobre grego, sobre hebraico. Alguns mais interessados vão aprender aramaico também. Mas não é necessário tudo isso. Antigamente, quando eu era criança, quando a gente fazia devocional em casa, ou quando fazia na escola bíblica dominical, a gente sentava e orava, pedindo para que o Deus da Bíblia nos revelasse a palavra. E a gente lia a palavra e compreendia na nossa pequenez. Na faculdade, num livro didático, está escrito lá, olha, chegue com simplicidade diante da palavra do Senhor. Ore e peça ao Deus da Bíblia que te dê o entendimento. Então não é algo de outro mundo, é o que a gente já fazia. Às vezes a gente perde, aquele costume da reverência, de pedir para o Deus da Bíblia se revelar a nós, mas é o que a gente deve fazer. A revelação de Deus, Ele que é o autor da Bíblia, Ele usou mais ou menos 1.600 pessoas para escrever a Bíblia. Mas Ele é o grande autor da Bíblia. Então, que nós possamos aprender com reverência, abrir nossas Bíblias e ler. Até para quem tiver interesse, quiser me procurar, ou, aliás, eu vou compartilhar no grupo da igreja. Eu recebi um PDF da leitura cronológica da Bíblia. Você vai ler aí de 2 a 4 capítulos por dia, durante um ano você lê a Bíblia, mas você vai ler do jeito que aconteceu historicamente, não do jeito que ela está posta na Bíblia. Então é interessante que você vai entender como que se processou, por que tal autor escreveu isso, por que Crônicas escreveu, por que Reis escreveu. Então você vai ver que está junto os assuntos, está cronologicamente separado. E é interessante, você vai aprender a parte histórica da Bíblia pela própria Bíblia. Amém? Deus colocou no meu coração, irmãos, a falar sobre o protagonista. O protagonista é um ator que ele é o principal do ato. Ele é aquele que se faz referência. O Pedro, de vez em quando, brinca comigo e fala assim, olha, pai, esse é o protagonista. Não se preocupa não, ele não vai morrer, porque ele é o protagonista. Então, ele é o principal da história. Embora, às vezes, aparece algum coadjuvante, alguém que está ali acompanhando ele, mas ele é o principal da história. E nós vamos entender sobre esse assunto, lendo o livro de Juízes. Até você que está na live aí, que tiver um tempinho, e nós que estamos aqui, se quiser chegar em casa, Juízes capítulo 6 e capítulo 7. Também no capítulo 8 fala mais um pouquinho sobre Gideão, porém os 6 e o 7 tem a ver com o assunto que eu vou falar aqui hoje. Se você quiser chegar na tua casa e ler, você vai se aprofundar no assunto, vai entender um pouco mais sobre aquilo que eu estou falando. E você que está na live, se quiser pausar a live aí e ler esses 2 capítulos e depois voltar, se você ler rapidinho e voltar 2 vezes, você vai me acompanhar o terminado culto aqui sem muito atropelo.
Então, que nós possamos abrir nossas Bíblias e entender. Juízes, capítulo 6. A partir do versículo 1. Foi do 1 que eu coloquei, né? Do 1 ao 12. Para você que não trouxe Bíblia, vai ser transmitido aqui na tela. O povo de Israel, em toda a história, principalmente em Juízes, mas em toda a história, durante todo o tempo, depois que eles saíram do Egito e adentraram a Terra Prometida, foi uma oscilação. O povo se afastava de Deus, e Deus deixava eles por conta própria. Vinham os inimigos, assolavam o povo de Israel, o povo se arrependia, voltava para Deus, Deus levantava um profeta, um juiz, e esse profeta, um juiz, fazia o povo voltar para Deus, destruía os altares de Baal, de Asterote, os deuses dos cananeus ali, e aí o povo voltava para Deus, Deus livrava o povo vivia uma geração de bonança, se afastava de Deus, Deus deixava eles sofrer novamente, de novo eles voltavam para Deus, rogavam a Deus, Deus mandava um juiz, um profeta, e essa pessoa resgatava o povo novamente, e assim foi toda a história do povo hebreu. Não teve momento algum da história que o povo falou assim, nós vamos trabalhar 4 gerações sem sair da presença de Deus. Momento algum, todo o tempo, o povo saía da presença de Deus, fugia da presença de Deus, e de repente se via em maus lençóis, quando eu quero fazer por mim mesmo, eu acabo errando, se via em maus lençóis, e aí, olha, tem uma saída. O nosso pai buscava Deus, vamos buscar Deus. Buscava Deus, Deus resgatava o povo. Essa é a história do povo hebreu. Essa é a história do povo que saiu de Israel. Essa história aqui não é diferente. Em Juízes, capítulo 6, eu estou lendo na King James atualizada. Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel. E por causa dos medianistas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes e cavernas e fortalezas. Assim, quando Israel semeava, os medianistas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente, até eles subiam contra eles. E se acampavam contra eles e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois eles subiam com seu gado, suas tendas, e vinham como lacustas em multidão. Em outra tradução fala gafanhotos. Pois tanto eles quanto seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos medianitas. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito, e vos retirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a terra. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Vós, porém, não obedeceste a minha voz. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertenciam a Joás, o Abiezrita, e seu filho Gideão. Seu filho, vamos parar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então o povo fugiu da presença de Deus. O povo foi liberto do Egito, Deus tirou todo mundo que estava dentro de Canaã, mas o povo, em vez de
temer a Deus e buscar a Deus, buscava os deuses amorreus e temia os deuses amorreus. E aí Deus permitiu que Midian viesse e oprimisse por 7 anos. E a palavra nos diz claramente que o povo de Israel empobreceu de maneira absurda. Não tinha o que comer. Eles viam como um gafanhoto e devoravam tudo que havia sido plantado. E conforme o povo foi buscando a Deus e orando e pedindo para que Deus os libertasse, Deus buscou Gideão. Gideão era um homem pequeno. Pelo que ele fala na palavra, ele era o caçula da casa dele. Ele fala assim, olha, a minha tribo é a menor e eu sou o menor da minha casa. Então, pelo que dá para entender, ele era o caçula. Ele não era uma pessoa de autoridade. Normalmente o filho mais velho é aquele que assumia o negócio do pai, aquele que cuidava da fazenda, da casa. E ele era o caçula. Mas ele estava num momento triste. Ele estava num local onde se pisa uvas para fazer vinho. E ele estava ali malhando trigo. O trigo tem que ser malhado. Hoje em dia a gente tem máquina de trigo, né? A gente nem vê como é feita a farinha. A gente só conhece a farinha. Mas o trigo, ele vem com a casquinha. Aí você tem que malhar ele, bater nele, para que ele possa soltar essa casquinha e você poder moer o grão de trigo. Se você moer tudo, ele fica um grão com uma ferpinha muito integral, não um pouco integral, ele fica muito integral. Né? Fica muito cheio de casquinha, né? É difícil de comer, machuca a boca. Mas ele estava malhando o trigo para poder fazer a farinha e fazer o pão. Mas ele estava malhando num local que não era para malhar o trigo. Ele estava malhando escondido num lagar que era para pisar uvas. Por quê? Porque se os inimigos vissem que ele estava malhando o trigo, iam lá e roubavam tudo que ele tinha. Então ele estava escondido, ele estava com medo dos inimigos. E aí Deus chega para ele, né? Chega para ele e fala, olha, você, Gideão, é um homem muito amado de Deus. E aí ele fala assim, olha, mas como que eu posso ser um homem muito amado de Deus se toda essa desgraça aconteceu com o povo? Como nós podemos ser amados do Senhor se tudo isso, todo esse mal nos sobreveio? Como a gente pode acreditar que nós somos amados de Deus se nós passamos por essa situação? E aí ele começou a fazer prova com Deus. Ele falou, olha, espera aqui, eu vou ali e vou te trazer uma oferta. E aí nessa oferta, você vai me mostrar que você é o anjo do Senhor. E aí Gideão entrou, fez um pão, assou um carneiro e trouxe. E aí o anjo falou, olha, ponha sobre a pedra. E aí o anjo encostou a vara na oferta e a oferta se consumiu. E aí Gideão ficou com medo. Falou, Senhor, eu vou morrer. Porque eu vi o anjo do Senhor, meus olhos viram o anjo do Senhor, eu vou morrer. E aí o anjo falou, não temas, você não vai morrer. Né? E aí o anjo vira para ele e fala assim, Gideão, vai nessa tua força e livra o povo de Israel. Senhor, a minha casa é a menor de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Quem sou eu para livrar esse povo? E Deus fala, eu irei com você. E aí ele se fortaleceu com essa ideia de que Deus iria com ele. E aí ele pega, quando ele viu os medianitas vindo acampar contra Israel, ele pega o chofar e toca. E ele achou que não viria ninguém, mas vieram 34 mil homens de Israel e fizeram um exército para lutar junto com Gideão. Nossa, quanta gente, né? Só que os inimigos estavam mais ou menos de 130 mil pessoas. Então dava uma média aí de 5 por 1. Mas Deus estando com eles, estava bom, né? 5 por 1, para quando Deus está junto, está numa margem boa. Só que daí Deus, ele não divide a sua glória, meus irmãos. E lá em Juízes, no capítulo 7, de 2 a 8, nós vamos ver que Deus, o Senhor disse a Gideão, pode passar, o povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os medianitas em tuas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo,
a minha própria mão me salvou. Agora, todo aquele que estiver temeroso e receoso, que retorne e parta cedo do monte Gileade, do povo. Retornaram 22.000 homens e permaneceram 10.000. Então ficou 10.000 ainda. E aí Deus fala de novo. O Senhor disse a Gideão novamente: o povo ainda é demasiado. Então se 5 por 1, Gideão achava pouco e Deus achava muito, aí Deus falou: olha, 13 por 1 é muito ainda. 13 por 1 é muito. Você está com muita gente ainda aí. Aí Deus fala assim: olha, faze-os descer até a água, e ali os provarei para ti. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo? O mesmo irá contigo, e de todo o que eu te disser, este não irá contigo, o mesmo não irá. Assim fez descer o povo até a água. E o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lamber a água com a língua, como lambe o cão, este tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daqueles que lamberam a água, levando a boca, foi de 300 homens. Até aí tá bom, irmão. Então, assim, olha, Deus falou assim: olha, vamos lá, vamos provar esse pessoal que está aí com você ainda tem 10.000, e aí todo mundo vai beber água. E aquele que abaixar e trouxer a água à boca, esse você vai separar, esse vai contigo. Aquele que puser a cabeça dentro da água ali, a boca dentro da água para tomar água, pode mandar para casa. Sobraram 300 homens, apenas 300 homens, né? E a gente pode pensar, como pode ser, né? 300 homens contra 130.000, é um absurdo a conta. Não tem como dar certo, né? Como pode dar certo isso aí, né? E Gideão, temeroso ainda, falou com Deus assim: olha, pai, desculpa eu, Senhor, desculpa eu estar provando o Senhor, mas eu preciso de mais uma prova. Vamos fazer o seguinte: eu tenho aqui um velo, meus irmãos, é como se fosse um novelo de lã, só que a lã não está pronta ainda. A lã retirada do carneiro, aquele bolo de lã, tá em fio já, mas não está enrolado, não tá pronto para ser usado ainda, mas ele já tá separado. Então ele tinha um velo de lã, falou assim: ó, vou deixar o velo de lã aqui em cima da pedra, se tudo em volta estiver seco e o velo estiver molhado, eu vou crer que o Senhor me enviou. Aí no outro dia cedo vai lá Gideão e tirou alguns cântaros de água do velo, e tudo em volta estava seco. Ele, não contente ainda, virou para Deus e falou: ó, Senhor, não se irrite comigo, mas se o Senhor puder amanhã fazer o contrário, deixa o velo seco e tudo em volta molhado, eu vou crer que o Senhor me enviou. E assim Deus fez. No outro dia tudo estava molhado e o velo estava sequíssimo. Então Gideão começou a crer que Deus o tinha enviado. Aí Deus falou assim: ó, você ainda tem alguma dúvida no teu coração? Levanta de madrugada. Aí levantou de Gideão de madrugada e falou assim: vai e espreita o acampamento dos medianitas. Chegando lá, 2 homens conversavam. Aí falou: ó, um vira para o outro e fala assim: tive um sonho. Eu sonhei que caía um pão sobre o nosso acampamento e esse pão varria o nosso acampamento. Aí o outro fala assim: certamente, isso aí é que a espada de Gideão vai nos assolar. Aí Deus colocou no coração de Gideão, falou: realmente, o que Deus está mandando eu fazer já está sendo produzido no coração deles. Então nós vamos. E Gideão pega, através da estratégia de Deus, divide em 3 equipes os 300 homens. Cada equipe com 100 homens. E cercaram 3 lados do acampamento dos medianitas. Meus irmãos, ninguém precisou pegar em espada. Cada um levou um chofar na sua mão, uma tocha dentro de um cântaro. E aí, quando Gideão deu a ordem, quebraram o cântaro e ficaram com a tocha na mão e tocaram o chofar. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 7, 22.
E os 300 homens sopraram as trombetas, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro. E todo o exército fugiu para Betsaida e Zerera, e para o limite de Abel-Moleá até Tabate. Então Deus fez com que cada homem do exército inimigo lutasse contra o seu parceiro. Deus fez com que aquele barulho feito pelo chofar, pela trombeta, que clamava pela guerra, e aquela luz das tochas, fez com que o inimigo enlouquecesse e fugisse. 130 mil homens foram derrotados por 300 homens. Pensa na proporção, pensa no milagre. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, fechada ele é só um livro. Mas aberto ele nos mostra o protagonista. Você pode perguntar, mas quem? Né? Nós temos um bom leitor de Bíblia aí, ele pode citar, né? Começa lá, bom, Adão foi um protagonista, Noé foi um protagonista, né? Quem mais? Moisés, Josué, vamos falando, né? Então, existe diversos homens de Deus que foram usados por Deus. Davi, grande homem de Deus. Salomão escreveu um monte de livro. Quiser ir para o Novo Testamento, né? Paulo escreveu quase toda a Bíblia. Mas a Bíblia mostra o protagonista. E quem é o protagonista? O protagonista é Deus. O nosso Deus, a Bíblia. Quem é o protagonista? É o Deus da Bíblia, meus irmãos. O Deus da Bíblia é o protagonista, Ele é o principal. Em toda a história do povo, a Bíblia fala a história do povo de Israel. Tem mais livros que falam sobre a história do povo de Israel, mas ela conta a história do povo de Israel. Mas o protagonista da Bíblia é Deus. Isso aqui não é uma história de homens. Isso aqui é uma história de como Deus agiu na vida de homens. Isso aqui fala de Deus. Isso aqui não fala de Davi, não fala de Gideão, não fala dos 300, não. Isso aqui fala de Deus. E o Deus da Bíblia, Ele foi o protagonista naquela época, e Ele continua querendo ser o protagonista hoje, na minha vida e na sua vida. E até quando nós vamos nos afastar de Deus e tentar resolver com a nossa própria força os nossos problemas? Até quando nós vamos querer enfrentar a luta sozinho? Até quando eu e você vamos nos achar fortes o suficiente, ou ao contrário, vamos nos esconder dos nossos problemas, achando que estamos sozinhos? Nós não somos o protagonista, meus irmãos. Muitas pessoas de autoajuda falam, você tem que ser o protagonista da tua vida. Mentira! Quem tem que ser o protagonista na minha e na sua vida é Jesus, é Deus. Ele nos enviou o Espírito Santo para que Ele agisse na minha vida e na tua. É através do Espírito Santo do Senhor. Nós somos coadjuvantes numa vida de vitória. Mas o dia que eu e você queremos ser o protagonista, queremos usurpar o lugar de Deus, nós agimos como todos aqueles que se esconderam em cavernas. Nós agimos como todos aqueles que ficaram com medo e foram para casa. Ou nos agimos como aqueles que colocaram a cabeça dentro da água para tomar água, descuidando do que estava em volta, descuidando do que podia nos atacar. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de discernir o mundo espiritual, meus irmãos. Nós não enxergamos, embora tenhamos fé, embora oremos, nós não enxergamos o que o inimigo das nossas almas está tramando contra nós todos os dias. Ele tem tramado, a Bíblia fala que ele não sossegue enquanto ele não planeja o mal contra nós. A Bíblia fala que ele não dorme, ele não descansa enquanto não planeja o mal contra nós. E nós vivemos adoecidos, nós vivemos tristes, com depressão, com vontade de chorar o tempo todo. Por quê? Porque nós esquecemos que o protagonista não sou eu, não é o meu ego, não sou eu, é Jesus. Chama Jesus para ser o protagonista da tua história, clama a Ele, busca Ele. Olha, quantos 7 anos nós passamos sofrendo, porque nós esquecemos que é Jesus que é o protagonista. Quantas vezes nós deixamos a nossa casa cair, o nosso casamento cair, os nossos filhos se perder, porque nós achamos que nós somos o protagonista. Nós não somos o protagonista. Quem é o protagonista da nossa história é Jesus. E quando nós entregamos a Ele, Senhor, está aqui ó, a minha vida, a minha casa, a minha família. O que o Senhor quer que eu faça com isso que o Senhor me deu para administrar? Porque o Senhor é o protagonista. Olha, irmãos, ontem eu estava falando com um empresário forte aqui de Maringá, e aí, um pouco tempo atrás, ele falou assim, olha, me ofereceram 10 carretas para me comprar financiado, a longo prazo, sem nada.
Eu falei, olha, por que você não compra? A longo prazo, você acha que você tem serviço para 10 carretas? Eu tenho serviço. Ele falou, mas o que eu vou fazer? Vou comprar só? Eu falei, então faz assim, você é crente, né? Ora, vê o que Deus te dá de estratégia. Aí uma dele falou assim, sabe que eu orei e Deus me deu uma estratégia muito boa? Deus fez, eu falo para mim, ó, compra uma, em vez de 10, e a hora que a primeira te pagar a entrada da segunda, você compra a segunda, e vai comprando. Então Deus dá a estratégia, porque Ele que quer. Ele ainda falou assim, olha, é verdade, Marcos, porque olha, eu tentei de outra forma, e não deu certo, mas eu já estou com a segunda carreta comprada. Então Deus dá a estratégia. Deus dá a estratégia no grande, num empresário grande, Deus dá a estratégia no pequeno, e nos ensina como fazer, como devemos agir, o que devemos fazer, né? Eu creio, meus irmãos, que Deus há de fazer uma obra gloriosa no nosso meio. Deus tem separado um povo especial aqui dentro de Maringá, e esse povo está dentro dessa igreja. Esse povo é o povo batista. Eu creio em nome de Jesus nisso. Nós precisamos dizer para o Senhor, todos os dias, que nas nossas casas Ele é o protagonista, que na nossa igreja Ele é o protagonista. Nós não fazemos com a nossa mão, né? A nossa história aqui é de começar a erguer um templo sem nada em caixa e concluir a construção do templo sem nada em caixa, mas o templo foi construído. Nós temos essa história. Nós sabemos, Deus já fez, assim como Deus fez, sustentando o povo, tirando do Egito e sustentando, mostrando que Ele é Deus. Deus já fez aqui com a gente, e nós precisamos confiar nesse Deus e confiar que Ele é o protagonista. Ele é o protagonista, Ele começou a boa obra, Ele vai continuar fazendo a boa obra, né? Sonhos são grandes, são latentes. Nós sonhamos em um ministério de louvor remunerado, nós sonhamos em um ministério pastoral grande, com capacidade para servir novas igrejas, plantar novas igrejas. Nós sonhamos com tudo isso. Nós temos sonhado junto com o pastor esses sonhos. Mas nós precisamos entender que nós não somos o autor principal. Nós não temos protagonismo nisso aí. Nós somos servos. Nós somos ferramentas, instrumentos do Senhor. E nós precisamos nos colocar nessa posição. Não achar que temos estrela, não achar que somos melhor que ninguém. Achar que nós somos o servo, e o servo é sempre o menor. Ai de mim, Senhor, a minha tribo é a menor da tribo de Manassés, a minha casa é a menor, e eu sou o menor da minha casa. Ai de mim, Senhor, pois vai nessa tua força, e livra esse povo aqui de Maringá, livra o povo do Paraná, livra o povo do Brasil, e vamos enviar, quiçá, para o mundo, pessoas aqui da nossa igreja. Por quê? Porque o protagonista é o Senhor nosso Deus. Amém? Vamos nos pôr em pé. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocaste no nosso coração, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem nos usado e falado conosco, Senhor. Queremos agora, Senhor, mais uma vez colocar em Teu altar, Senhor. Senhor, o Senhor é o Deus da palavra, Senhor. O Senhor tem se revelado a nós, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, assumir, ó Deus, posição de servo nesse momento, Senhor. E dizer, ó Deus, em alta voz, clamar em alta voz, Senhor. O Senhor, ó Deus querido, é o protagonista da minha casa, Senhor, da minha história, Senhor. O Senhor é o Deus da minha história, Senhor. O Senhor é o Deus que vai conduzir os nossos passos, Senhor, para a vitória, ó Deus querido. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai querido. Só o Senhor é Deus, Senhor. Ó Deus, assim como o Senhor fosse com Gideão, Senhor, usando o mínimo de recursos, Senhor, para derrotar os inimigos. Assim seja conosco, ó Pai querido. Nós temos pouco, nós somos fracos, Senhor, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ó Pai querido. Louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Pai querido, por tudo, em nome de Jesus.